Bem-vindo, querido irmão, bem-vinda, querida irmã, ao nosso programa Magnífica. Esse momento que nos colocamos assim em comunicação com você, no desejo de refletir um pouco a nossa fé, o nosso amor à Nossa Senhora, a nossa convivência fraterna e tudo aquilo que de vez em quando nos desafia também ao longo da nossa vida e tentar compreender cada vez mais para que possamos crescer como ser humano, crescer em nosso coração, na nossa capacidade de amar e de superar aqueles desafios que fazem parte de todo mundo que está vivo, não é mesmo? E a alegria, então, de, nesse momento, nesse magnífico, eu acolher aqui um psicólogo, o Dr. Carlos Eduardo Peixoto Soares. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Bom dia, Padre Luiz. Bom dia, é um prazer estar aqui. Certo, né? Aqui estamos, então, preparando para você esse momento de reflexão. Dr. Carlos é psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicologia clínica e membro da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. E mais ainda, ele frequenta sempre a nossa rádio, a nossa TV, não é mesmo? Sim. Ele partilha o dom que Deus lhe deu e tudo aquilo que ele, na sua experiência de psicólogo, já tem como anos e anos vividos e anos partilhado com tantas pessoas. E nós vamos então conversar um pouquinho exatamente essa relação, Dr. Carlos, entre psicologia e fé. E essa psicologia e fé traduzida concretamente nesse local chamado Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A Romaria, o Vir Aparecida, o voltar para casa, como que é essa relação, não é mesmo? Psicologia e fé, até onde essas experiências e essa fé ou essa devoção mariana de alguma forma provocam algo dentro do psiquismo de cada pessoa, né? Sim. Fé e psicologia, como é que o senhor encara? Olha, Padre, todos nós passamos por dificuldades ao longo da vida. Sim. Todo ser humano precisa de um apoio para lidar com muitas coisas relacionadas Certamente. à vida, né? No transcorrer da vida, passamos por dificuldades, passamos por diversas provações, passamos por diversos momentos tensos. Todo ser humano precisa de um apoio, né? Muitas vezes para superar essas barreiras, Sim. superar essas dificuldades. A fé aparece nesse ponto, como que? A fé é como se é uma crença de se acreditar em algo, né? E trazer esse algo para dentro de si como uma forma de me impulsionar para solucionar aquele problema ou para passar por aquela dificuldade. Então, acreditar em Nossa Senhora Aparecida, vir aqui, pedir, né? Fazer um pedido a ela e ter fé, é acreditar, é aquele impulsionamento que tipo, você não está desamparado, você não está sozinho, tem alguém junto com você para te fazer superar aquela dificuldade. Então o fato das romarias e de tudo, vir até a Basílica, até o Santuário Nacional, conversar com a mãe, né? Solicitar uma ajuda para superar uma dificuldade, é aquela pessoa entender que ela não está sozinha naquele momento, existe alguém com ela naquele momento e isso vai impulsioná-la, a saúde mental dela vai dar aquele up, né? Sim. Para quê? Ela não está sozinha mais naquele momento. Então, quando tem alguém junto com ela, ela se sente mais segura para buscar uma saída, uma solução para aquela dificuldade. Ou seja, potencializa, né? A fé não é uma fuga, a gente poderia dizer, porque vamos escapar para o lado da fé, mas ela acaba potencializando humanamente a pessoa nas suas reações, na sua defesa, na sua confiança, na sua esperança. A fé não é uma fuga, a fé é uma busca. É Sim. Uma busca por Nossa Senhora, para que Nossa Senhora auxilie aquela pessoa e muitas vezes ilumine os caminhos, né? Dê discernimento para lidar com aquelas dificuldades. Então aquela pessoa se sente amparada por Nossa Senhora justamente para superar aquelas barreiras, superar aquelas dificuldades. Sim, olhando um pouco o psiquismo da gente, né? Porque né, a gente sabe desde o velho Freud, né? Sim. Aquelas várias camadas que estão aí dentro de nós, principalmente quando os sentimentos ficam escondidos, a gente não consegue explicitar, né? E às Sim. vezes eles podem sufocar a gente, né? Exatamente. Num certo sentido, a fé me ajuda
a acolher determinados quase que traumas que estão dentro de mim, ainda um pouco indecifrável, eu não sei ver direito o que é, de onde veio tudo isso, né? Será que a fé me ajuda? Será que a fé, ela mexe com a minha vontade e com meus sentimentos? Mexe bastante. Muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade de conversar com outras pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade de falar para a família, falar para o marido, ou para a esposa, ou para os filhos que está passando uma dificuldade. É aquela preocupação, não quero deixar as pessoas preocupadas comigo. Certo. Só que aquele pensamento que a pessoa está tendo, aquilo vai corroendo ela por dentro, né? E vai chegar um momento que é onde a gente fala assim, a bomba estoura, né? É verdade. Ou seja, eu fico acumulando aqueles sentimentos tanto que vai chegar um momento que não vai caber mais, né? No espaço que eu tenho para guardar aqueles sentimentos não vai caber mais. O que vai acontecer? Causa aquela explosão. Quando eu tenho a fé, ou quando eu converso com Nossa Senhora, eu converso mentalmente. É como se eu estivesse falando para ela todos os meus problemas oralmente, né? Eu estou conversando com Nossa Senhora, eu estou falando para ela tudo aquilo que me aflige, e o simples fato de botar para fora aquilo que está me causando mal já me causa uma paz, uma tranquilidade, porque eu tirei aquilo de dentro de mim. Você, Nossa Senhora, é um pouco psicóloga, né? É um pouco psicóloga. Ela fica quietinha escutando. É o dever de ouvir, né? É. Porque hoje a grande dificuldade das pessoas, padre, é o dom de ouvir. Hoje a gente começa a falar e as pessoas atropelam, já começam a dar palpites, e simplesmente aquela pessoa precisa falar. O simples fato de ali estar à frente de Nossa Senhora e poder colocar para fora tudo aquilo que está corroendo ela por dentro, Nossa Senhora tem aquele dom da escuta, né? E o simples fato daquela pessoa falar, me ajude, me auxilie, me faça passar por essa dificuldade. Então, para aquela pessoa mentalmente, ela está solicitando ajuda para alguém e o meu cérebro vai entender que eu coloquei aquilo para fora para alguém e eu vou acreditar naquele alguém para me socorrer e para me fazer superar essas barreiras. E é interessante, né, Carlos, que quando dentro de mim existe uma fé de que isso não é somente a minha projeção ou a minha fantasia de alguém que está me ouvindo, né? Mas quando do outro lado eu acredito que houve uma mulher chamada Maria. Essa mulher concebeu o Filho de Deus. Quando eu acredito que essa mulher não só eu já tive essa experiência, não só me escuta, entende? Mas de alguma forma, de repente, ela provoca em mim, entende? Uma reação assim que eu não esperava, né? E que é positiva, né? E eu vejo isso com o povo que passa diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, coisas que a gente não poderia imaginar. Eu nunca me esqueço da história daquela pessoa que veio se despedir de Nossa Senhora para se suicidar. Você veja, né? Foi ali rezar diante da Nossa Senhora, né? Que já estava desesperado, não tinha mais jeito, mas pelo menos eu venho que reza e depois eu me suicido, né? E passa diante da Nossa Senhora, sai dali, vai lá para a confissão e entrega a arma para o confessor. Falou, resolvi não me matar. Eu falei, tem alguma interferência que vai além da simplesmente uma reação psicológica dele, né? Alguma coisa aí, Nossa Senhora deu um breque dele e falou, meu filho, não sai por esse lado não, né? Então há certas coisas que essa relação, fé, quando ela não é só um fenômeno subjetivo, mas também de uma verdade na qual eu acredito. E esse lado, muitas vezes, de dor, de sofrimento, né? Ou de sentimentos absolutamente inexplicáveis na gente, né? Eu acho que deve haver uma relação, então, que mexe na vontade da gente. Mexe, com certeza mexe. Aquela pessoa que está para cometer um suicídio, ela já está no limite. Ela já está no limite. Então, ela já olhou para todos os lados, para todas as direções e não encontrou saída para resolver o problema dela. O simples fato de estar à frente de Nossa Senhora, conversar com Nossa Senhora, colocar para fora, novamente, colocar para fora aquilo que está afligindo ele vai ter um sentimento positivo, porque ele colocou para fora. E existe uma coisa inexplicável, né? Que quando a gente coloca para fora, a gente sente aquela leveza, né? É como se Nossa Senhora estivesse tocando o nosso coração e falar,
há uma esperança, há uma vida ainda a ser vivida, né? Deus te deu o dom da vida, então use essa vida, não tire artificialmente, vamos colocando, é o dom natural de a morte vai chegar, né? Mas é um dom natural, precisa ser uma coisa natural. Então, o fato de estar ali na frente de Nossa Senhora, conversando com ela e falando daquilo que já está em fase de explosão, que não vê mais saída, ele se sente tocado por Nossa Senhora naquele momento e realmente, sim, existe uma esperança. Por quê? Porque Nossa Senhora o deixou à vontade para contar tudo que está fazendo mal para ele, tudo que está corroendo ele por dentro, e naturalmente ele vai ver que existe uma luz no fim do túnel. Além desses casos todos, que são casos assim, limites praticamente, né? Sim. No que do ponto de vista psicológico, você analisaria esse fenômeno de romarias? Pessoa que vem a pé, talvez sem grandes problemas, entende? Mas eu venho a pé e a gente percebe que a pessoa chega cansada, arrebentada, mas com uma sensação de algo gratificante no coração, né? Do ponto de vista psicológico, o que significa uma peregrinação? O sair de um lugar, vem de carro, de ônibus, de romaria, né, em grupos, ou a pé, hoje muita gente de bicicleta também, né? O que significa isso do ponto de vista psicológico para a saúde integral da pessoa? Olha, Padre, o simples fato de eu acreditar em algo, né? Sim. Acreditar em Nossa Senhora e colocar nas mãos dela o meu problema e ter esse amparo de Nossa Senhora para solucionar aquele problema, o desgaste, vamos colocar assim, né, de vir a pé ou de vir de bicicleta, é para justificar aquela ajuda, é uma forma de agradecer Nossa Senhora por aquela ajuda, né? Mas isso causa também na pessoa, enquanto ela vai andando, enquanto ela vai caminhando ou pedalando, ela vai refletindo sobre tudo aquilo que ela viveu, sobre todas as dificuldades que ela teve. Então, durante essa peregrinação, a pessoa vai orando, ela vai revivendo tudo aquilo que ela passou, ela vê o quanto a fé é importante na vida dela, então ela vai se reforçando cada vez mais e vendo que a fé realmente move montanhas e como a fé é importante para aquela pessoa, para ela se reerguer, né? Aquele sentimento que ela nunca está sozinha. Então, o esforço de vir andando, vamos colocar, de uma cidade de São Paulo para até Aparecida, de vir andando pela estrada, é essa reflexão, né? Exatamente. Essa reflexão, a pessoa vem refletindo, a pessoa vem analisando as dificuldades. E às vezes, né, Carlos, vem conversando num tipo de relação que ela não tem dentro de casa, não tem no trabalho, e de repente, nesse andar juntos, né, eles vão assim partilhando coisas que talvez nunca teriam partilhado normalmente. Exatamente. Né? As pessoas têm aquela dificuldade, mas quando eu acho que sai comum, do lugar comum dela. Sai do lugar comum, sai daquela minha zona de conforto, e eu estou com pessoas que eu não conheço, não tenho uma certa relação, então é mais fácil eu me sentir à vontade, né? Quando a gente busca um psicólogo, muitas vezes, é aquela terceira pessoa que não conheço, que não faz parte da minha, então me sinto à vontade de conversar com aquela pessoa, né? Então, eu me recordo, sabe, Carlos, de um amigo meu, advogado, ele veio a pé, bem mais longe do que de São Paulo, veio a pé até Aparecida, com o filho adolescente, né? Você pode imaginar o estado em que ele chegou aqui, as pernas dele estavam arrebentadas. Eu falei, rapaz, mas você não devia nunca ter feito isso, não tinha preparo físico nenhum, e veio a pé. O filho belo e formoso, e ele... Eu falei, como é que você fez? Ele falou, padre, se não valesse por nada, valeu por uma coisa. Valeu por quê? Fiquei conhecendo meu filho. Olha, essa caminhada toda, fiquei conhecendo meu filho. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de partilhar, de falar um para o outro que bem entendia, entende? Porque a caminhada parece que vai fazendo progredir a conversa, né? E a gente vai penetrando muitas vezes no íntimo um do outro e vai ajudando de tal modo que a própria caminhada já é uma graça de Deus para a pessoa. Sim, porque você sai daquela rotina, né?
Enquanto você está fazendo a caminhada, você está totalmente desconectado, você está vindo até a Aparecida por uma busca maior ou por um algo maior. Então você se desconecta das pessoas, você se desconecta da vida, do trabalho, de tudo, para encarar uma nova rotina, de fazer uma nova rotina e viver. Você se permite viver novas experiências, né? Experiências de vida, né? Aquela dificuldade ou aquela maneira de agradecer a Nossa Senhora também é um aprendizado durante essa vinda até aqui, né? Justamente o que o senhor falou, conhecer o filho. Por quê? Na rotina atual, trabalho, estudo, enquanto o pai está trabalhando, o filho está na escola, sai da escola, vai para um curso, o pai vai viajar, você não tem aquele tempo familiar. Um não tem tempo para o outro. Mas quando você está vindo, os dois, né? Pela mesma fé, né? Pela mesma busca e está vindo agradecer a Nossa Senhora, é aquele momento de você ter aquele papo com aquela pessoa, saindo da sua zona de conforto. Exatamente. Né? Saindo da sua rotina, mas é aquela hora de conversar, é aquela hora que a gente se desconecta do mundo virtual, que hoje é o grande mal das pessoas, mas é um momento que eu venho partilhando experiências, encontro com outras pessoas que também partilharam experiências e aquela troca de informação. Vamos colocar assim numa linguagem psicológica, uma terapia em grupo, né? Onde cada um partilha de alguns momentos, onde Nossa Senhora foi importante para ele, né? E aquela troca de informações me faz crer ainda mais, me faz me apegar ainda mais a Nossa Senhora. Você toca nesse ponto que eu acho que é importante, até do ponto de vista psicológico, a piedade mariana, né? Porque veja, Carlos, a Igreja Católica ela tem as celebrações dela, aqui na Basílica a gente faz essas grandes celebrações, né? Uma participação bonita do povo, eu sempre digo uma experiência de povo de Deus, mas eu creio que é na devoção, na piedade mariana, que funciona mais esse lado psicológico da pessoa, sabe por quê? Eu acho que é na piedade, na devoção mariana que a gente coloca a vida da gente. Numa celebração litúrgica não dá para colocar a minha vida, a minha história. Sim. Na piedade, eu vou lá, puxo o manto de Nossa Senhora, né? Sim. E converso com ela. Mais ainda, esse lado materno, porque eu tenho a impressão que para o nosso povo, o título de rainha, imaculada, tudo isso, tudo bem, ótimo, mas pelo jeito é a mãe. Né? Exatamente. É o colo da mãe. Sim, né? É o colo da mãe. Eu acho que esse lado materno que a imagem de Nossa Senhora Aparecida passa para os seus fiéis, né? É aquilo que realmente traz para a pessoa a certeza, ela vai me atender, ela é minha mãe, né? Então, essa piedade mariana, essa devoção, esse o fato da pessoa falar reza o terço, ou sei lá, tem uma devoção qualquer, né? Isso psicologicamente é sadio? Não é um engano? Não é um engano. Porque mãe, ela tem um papel acolhedora. A mãe, ela é protetora. E a mãe dá a vida ao filho. Sim. Ou pelo filho, né? Então, aquela mãe está sempre presente. Quando o filho está passando por uma dificuldade, ela está sempre ali, acolhendo, abraçando, conversando, né? Quando eu tenho uma fé em Nossa Senhora, é a minha mãe, né? Estou conversando com a minha mãe e essa minha mãe vai me abraçar, vai me proteger, vai me acolher, vai ouvir as minhas dores e vai me dizer, estou com você e vamos junto passar por isso. Né? A mãe tem esse padrão. Então, no nosso cérebro, quando eu estou conversando com a mãe Aparecida, eu estou conversando com a minha mãe que me protege, a minha mãe que me acolhe, que me ampara, que me incentiva, né? Então, é aquele acolher de mãe. No meu cérebro tem essa questão, então, de ser acolhido. Então, eu estou sendo abraçado por minha mãe, eu estou sendo protegido pela minha mãe e aquilo me dá uma segurança de que, junto com a mãe, eu posso ir além. Eu converso com você exatamente colocando esse aspecto tão importante, entende? Porque já tivemos críticas fortíssimas, né? Em cima de Deus, ópio do povo, religião, ópio do povo, a fé, alienação da vida. Você não quer encarar, então você, digamos assim, terceiriza o seu problema, né? E escapa e realmente não tem um encontro com você mesmo, como deveria ter.
Ou seja, há uma série de coisas que poderia inclusive colocar psicologia e fé como dimensões opostas para o ser humano, entende? Quem recorre à fé foge do seu psiquismo e foge de se conhecer um pouco mais profundamente, aquilo que a psicologia, um bom psicólogo, faria muito melhor do que fazer uma romaria aparecida, né? ou passar diante da imagem de Nossa Senhora. O que eu estou tentando entender junto com vocês, até onde tudo isso realmente se integra, até onde um não contradiz o outro, né? E, pelo contrário, pode ser exatamente o oposto, pode um convergir para o outro, né? E ajudar aquilo que seja para a pessoa que tem uma fé profunda, tem uma fé esclarecida, ou tem uma fé ainda meio primitiva, mas de qualquer jeito, né? A história da humanidade não existe sem crenças. Exatamente. A fé e a razão, elas devem andar juntas. Sim. Elas têm que andar juntas. Então a ciência junto com a religião, Sim. né? Lá nos tempos onde surgiu a psicologia, com Freud, com Skinner, eles eram meio ciência é uma coisa, religião é outra. Não, mas as duas têm que andar em conjunto, né? Muitas vezes alguns pacientes falam sobre fé, falam sobre religião, Sim. né? E não tem problema. Dentro da religião da pessoa, muitas vezes eu falo, já experimentou buscar? Já foi buscar? Busque. Se você acha que você necessita reforçar a sua fé, trabalhe a sua fé, busque sua fé, né? Vá atrás, o que te impede de buscar essa fé? Sim. Né? Então, a emoção e a razão têm que andar junto. Por quê? Muitas vezes eu preciso de emoção para ser um pouco mais humilde, de reconhecer as minhas fragilidades, Sim. e reconhecer que eu tenho dificuldades, porque todas as vezes que eu reconheço que eu tenho dificuldades, que eu tenho fragilidades, eu lido melhor com a situação. E a razão é aquilo que vai me fazer escolhas, que vai me ajudar, me potencializar a fazer a escolha mais correta. Então, a emoção vai me tornar uma pessoa humilde, uma pessoa que tem defeitos, que tem falhas, que comete muitos erros, né? Mas é a razão que vai me traçar os caminhos ou me trilhar pelos caminhos para sair daquela situação. Então, é importante na vida das pessoas a religião juntamente com a mas eu acho que há um aspecto que valeria a pena a gente alertar, porque pode ser que de vez em quando a fé, que ao invés de ser fé, é crendice, ela realmente pode alienar a pessoa de si mesma e alienar da sua relação com os outros, né? Exatamente. Eu cumpro algumas obrigações, eu estou bem com Deus, continuo odiando você, mas continuo roubando aqui, mas eu fui Aparecida, eu fiz eu paguei a minha promessa, entende? Há uma linha um pouquinho tênue aí que pode eventualmente fazer desse tipo de devoção uma fuga, né? Sim, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas todos nós em algum momento temos algumas fugas com relação a algumas coisas, né? Sim. Mas a fé age justamente nessa fuga, porque eu vou fugindo, chega um momento que eu não consigo mais fugir. Sei. Né? Então a fé é justamente isso, a fé é a hora que eu me entrego e falo, não dá para ficar correndo desse problema, eu preciso resolver esse problema, eu preciso... Então a fé é aquilo que me acolhe, é aquilo que me protege e me leva a resolver o problema. Então a fé me torna mais humano, a fé me torna mais acolhedor, né? Uma pessoa mais sensível, aliás, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que tem essa dificuldade, né? A fé me impulsiona a buscar essa ajuda, a fé me leva, no caso, né, até o Santuário Nacional de Aparecida, de conversar com a Mãe Aparecida. É a fé que me impulsiona a ter esse contato com a Mãe, né? E a razão, né, é aquilo que vai me tirar daquela situação, porque estou contando para alguém, né, aquela minha dificuldade. Sim. Aí entra a razão. A razão é onde eu vejo que existem caminhos, que existem buscas, né, e por esses caminhos eu consigo sair daquela situação. E eu creio que é um momento então em que realmente deveria entrar a vontade da pessoa, né, de superar, porque eu acho que Deus não dá a graça para quem não quer.
Exatamente. E isso é tão importante, né? Ao mesmo tempo a gente se protege. Um verdadeiro devoto de Maria dificilmente ele vai se tornar fanático religioso, Sim. que é uma maluquice, né? Dificilmente ele vai entrar nessas polarizações, eu tô salvo, você está condenado, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa sente diante de Nossa Senhora é a compaixão, a ternura, a misericórdia e não a condenação do outro. Exatamente. Eu estou bem, eu cumpri minha promessa, os outros estão perdidos, não tem nada, né? Eu acho que há certos critérios pelos quais a gente percebe até onde se integra psicologia e fé e até onde, se há uma cisão, se há uma divisão, uma separação, ela se torna perigosa, seja de um lado, seja do outro. Concorda? Concordo, perfeitamente. Então, isso é alguma coisa que eu acho muito importante, né? Porque a gente lida com todo tipo de pessoa. Da confissão é um pequeno consultório psicológico. Sim. E a gente lida com todo... E às vezes convencer uma pessoa de que ela não está vivenciando a sua fé com coerência. Né? Sim. Ela está usando da fé para ser incoerente. Sim. Né? Muitas vezes é aquela resistência da pessoa, né? A pessoa resiste. Então, ela está errando, ela está encarando dificuldades, sofrendo com as dificuldades, mas é aquela barreira, né? Sim. Que eu crio dentro de mim e falo, não, esse é o caminho certo, não é as pessoas que escolhem na minha vida, sou eu. Só que aquela pessoa está colhendo, né, coisas ruins, está colhendo dificuldades, está colhendo aflições, tristeza, né? E aquela pessoa precisa se entender. No momento que eu estou me confessando, eu também preciso me abrir para que coisas novas entrem dentro de mim e me transformem. Não adianta eu chegar aqui e me confessar e colocar tudo para fora, aquilo que está me fazendo mal, mas não está aberto para receber, Sim, né? Para ter dentro de mim aquela esperança, aquele amor, aquela bondade, né? Se eu chego com aquela barreira, torna tudo mais difícil. Então o fato de vir se confessar também é estar aberto para receber uma coisa boa, uma palavra boa, uma palavra de consolo e muitas vezes uma palavra de partilha, né? Partilhar com você aquelas dores, partilhar com você aquelas dificuldades. E eu creio que o grande sinal disso tudo, entende? É quando eu consigo abrir portas e janelas para o outro. Né? Exatamente. Porque se eu sair com as portas e janelas fechadas, eu vou sair novamente na escuridão. Né? Eu abro, entra a luz dentro de mim e me alegra o coração e me ajuda, inclusive. Então é muito importante, um aspecto que agora a gente não pode entrar, é essa reconciliação consigo, com o outro, reconciliação com Deus, né? Quando eu consigo triangular essa reconciliação, eu estou em paz. Exatamente. E o mais importante, já que o senhor citou a janela, não é só deixar a luz entrar, é olhar o horizonte que me abre. Sim. E a quantidade de possibilidades que eu tenho frente àquele horizonte. Exatamente, né? Eu acho que Nossa Senhora Aparecida é alguém que tem horizontes abertos, né? Exatamente. Em todos, norte, sul, leste, oeste, esse povo acorre a Nossa Senhora, sabendo que ela abre totalmente o horizonte da gente, ela abre o caminho e mostra para onde eu devo caminhar, né? E por isso que eu sempre digo, quem passa diante da pequenina imagem de Nossa Senhora, sai sempre com uma semente de esperança dentro de si, né? Sai. Não sai do mesmo jeito que entrou. Exatamente. Isso é importante. Ou seja, é muito importante que a felicidade do ser humano, ela tem que ser completa. É no corpo, é no espírito, é no psiquismo, é na inteligência, é na vontade. É por aí que a gente vai se sentindo ser humano bonito. Né, exatamente. Cara? É o estar completo, se sentir completo. Exatamente. Né? Como parte de um todo. Aí conversamos um pouquinho então com o Dr. Carlos, né, sobre essa relação fé, piedade mariana, não é mesmo? E a nossa psicologia, o nosso psiquismo, como é que a gente leva tudo isso? Tudo isso pode se integrar, tudo isso pode nos levar a crescer, tudo isso pode nos humanizar e, para nós que somos cristãos, pode nos tornar mais santos, porque crescemos no amor. Quem cresce no amor, cresce na santidade. Obrigado, Dr. Carlos, pela sua presença, pela sua colaboração, por esse bate-papo gostoso. Eu que agradeço estar aqui, né? Sempre um prazer falar com o senhor. Tá. Que bom, viu? E fica você então, meu querido irmão, minha querida irmã, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Até a semana que vem, se Deus quiser.